E nós estamos recebendo aqui no estúdio da Top a Suelen Rosim. Você já conhece ela, né, pela televisão e tudo mais. E ela se lançou na política, 36 mil votos pelo Patriotas. E com essa votação não conseguiu se eleger, mas está na suplência. Suelen, bom dia, viu? Muito obrigado por você estar aqui com a gente, atender o nosso convite tão carinhoso. Primeira perguntinha que eu te faço é o seguinte: por que você se decidiu candidatar, se lançar na política? Bom dia, Suelen. Bom dia, bom dia. Primeiro eu quero agradecer imensamente o convite. É sempre um privilégio ter a oportunidade, né, de falar um pouquinho do trabalho, dos resultados da nossa campanha. Então, um abraço para o pessoal que está nos acompanhando. Eu acho que o envolvimento com a profissão foi primordial para essa decisão. Eu acho que no meu dia a dia, enquanto repórter e até mesmo na apresentação, eu falo assim que você tem contato com muita gente e você vai a muitos lugares. Vai em muito hospital cheio, você vai em muito bairro sem infraestrutura, você conversa com muita gente que sofreu a violência no interior de São Paulo. Você vive de perto a situação, você está do outro lado, né? Do lado em que você cobra dos políticos, né, uma postura, do lado que você cobra mudanças. Então chegou um momento da minha carreira em que eu gostaria de me desafiar, ir além da reportagem. E é claro que eu tinha inúmeros projetos para minha vida, tenho ainda. A Suelen nunca teve plano B, a Suelen sempre teve planos na vida, né? E é assim que eu gosto de titular. Então, a profissão me deu essa vivência diária. Então, quando surgiu o convite, é lógico que eu, na hora, pensei, meu Deus, será que seria realmente... Qual seria o benefício? Eu realmente faria diferença na política? Se envolver na política, que a gente está vivendo um momento tão difícil, até que ponto valeria a pena enquanto profissional? Isso tudo me pesou. Mas, ao mesmo tempo, eu falo que lá no fundo me veio o porquê não se envolver. Eu acho que nós temos a possibilidade de escolher trilhar bons caminhos. Então, e eu pensei, a política, você está com a caneta nas mãos, você pode modificar um cenário, você pode tentar fazer alguma coisa. Como repórter, eu reportava, eu contava para as pessoas os problemas, a gente cobrava, mas eu não tinha o poder de modificar por meio de uma atitude, né? E na política você tem essa possibilidade de realmente executar coisas na prática e além da teoria. Foi por isso que eu decidi, por vir também de uma geração em que a gente gosta de modificar o nosso ambiente, uma geração que eu percebo que está se levantando com um envolvimento maior. A política não é mais só para experientes em idade, a política pode ser para pessoas que tenham boas ideias e boas iniciativas e que, acima de tudo, queiram fazer. Porque é muito bom falar, mas a gente tem que levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Então, o meu momento de revolta diante de uma política em péssimas condições foi, ao invés de só procurar em quem votar, ao invés de aproveitar um momento ou de simplesmente sentar e assistir, eu decidi me candidatar. Suelen, bom dia. Bom dia. Um prazer recebê-la aqui na Top. Prazer é todo meu. E nessas caminhadas que você fez, né, como repórter, quais as principais demandas que você via e que você trouxe para a sua campanha? Eu acho que no nosso interior, né, partindo do princípio, né, de Bauru, por exemplo, a gente sabe quão importante e acho que para o Brasil como um todo. Muita gente me parava na rua, por exemplo, na reportagem, e o mesmo enquanto candidata, para falar sobre emprego, para falar sobre a questão da saúde, que a gente tem estrutura para isso, a gente tem condições para isso, bons profissionais para isso, mas que sofre tanto. Um exame não pode demorar 1 ano, 2 anos para ser feito. Então, as pessoas pediam mais investimentos na saúde. Uma outra coisa, a questão do emprego, acho que foi mais gritante, porque muita gente que fala, eu não queria ter a oportunidade de trabalhar, nada mais do que isso. E eu acho que também a carência de pessoas, né? A carência de bons relacionamentos, de você encontrar um político que seja além do político, seja gente, em primeiro lugar. Aquele formato político mais sisudo, muitas vezes, mais sério. As pessoas não querem mais isso, elas querem a aproximação. E eu acho que talvez por meio da televisão, lógico, que me deu esse suporte, a porta de entrada, né? A pessoa, digamos assim, a porta está fechada, ela olha ali para ver quem tá atrás da porta, vê que é a Suelen da televisão e abre. Mas na hora de abrir eu tenho que ter conversa o suficiente para convencê-la de que eu tenho boas intenções. Então as pessoas viam muito isso na rua. O carinho das pessoas, elas buscam pessoas que sejam de verdade.
entende? Eu senti um público extremamente cansado de uma política partidária e não uma política pública, porque eu acho que esse é o grande problema que a gente vive hoje. Se vive uma política baseada em partidos e a política pública que resolve a situação fica de escanteio. Não há interesse pessoal, mas é um interesse coletivo, e é isso que as pessoas estão buscando muito. E é por isso que eu acredito que muita gente acreditou no meu projeto de uma política diferente, uma política nova, de alguém que não tem o vício da política, mas que tem a melhor das intenções e só precisa de uma oportunidade. Então, acho que foi isso que as pessoas enxergaram em mim. Então, o carinho, e elas buscam, elas querem que as promessas deixem de ser promessas para ser realidade. A maior carência das pessoas é verdade. Elas estão cansadas de mentiras, de promessas, querem verdade. Se eu vou investir no emprego, então eu vou fazer de verdade. Se eu vou investir na educação, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer de verdade. É isso que elas querem. Então, muita gente falava, Suelen, mas você tá só prometendo pra gente, Suelen? Você não vai fazer? E eu achava assim, eu falei, não tem porquê. Primeiro que não é uma coisa assim, Suelen quer agradar as pessoas, não é vivência. Eu vivi o que elas estão vivendo hoje. Eu tive o privilégio de conhecer de perto, de sentar com a Dona Maria, do lado dela, e falar, desabafo, o que tá faltando? Eu tô há 2 anos esperando o exame, entendeu? Então, eu acho que essa vivência, as pessoas estão carentes de mudança mesmo, de gente que faça. Além de, é claro, os problemas a gente sabe. Escassez de emprego, altos impostos no nosso estado de São Paulo, investimentos na nossa saúde, qualificação de jovens que querem emprego, mas não têm qualificação, e por aí vai. Suelen, tô dando uma olhada aqui nos números, né, da eleição passada. Você teve 36 mil votos. Você foi a segunda candidata do Patriotas mais votada aqui no estado de São Paulo. E aí o Patriotas só elegeu um. E aí eu queria que você explicasse, porque tem quem está em casa, tá ouvindo falar, Suelen ficou na suplência e tal. O que significa suplência, né? Como é que é isso aí? Eu uso um termo assim mais simples para todo mundo entender, que eu falo assim, eu fui convocada para fazer parte de um time, de alguma forma, mas estou ali no banco de reservas, ou seja, a qualquer momento, como primeira suplente, conforme as coisas forem acontecendo, e o candidato eleito pelo meu partido for chamado para um outro time, for chamado para um novo desafio, para uma secretaria, por exemplo, eu tô na cadeira. Então, só de estar em primeira suplente, eu falo assim, tem muita água para rolar debaixo da ponte, ainda existem muitas coisas para acontecer. Então, a gente pode ter esperança. Eu mantenho esperança. Então, muita gente fala, Bauru ficou sem deputado. Eu prefiro pensar do lado positivo. Como primeira suplente, eu posso dizer que eu tenho certeza que o que for possível para que a gente assuma a cadeira, isso será feito, né? Sem dúvida nenhuma. O meu partido é um partido pequeno, nós poderíamos ter eleito dois candidatos, mas a nossa mudança política foi bastante significativa, né? Muitos candidatos que já tinham nome na política, não tiveram bons votos como se esperava, né? Isso já é um sinal de mudança, as pessoas querem mudar mesmo. Então, eu mantenho a esperança. Então, o fato de ser suplente, de ser a primeira suplente, significa que, na ausência do candidato mais eleito do meu partido, que teve um pouco de votos acima do que eu, na ausência dele, eu assumo a cadeira como deputado estadual. E isso por Bauru, né? O que é muito bom. Que é muito bom e que a gente precisa. Então, eu peço sempre para as pessoas que me perguntam, peço assim, torçam bastante. A gente tem um segundo turno pela frente para governo que pode influenciar muito em muita coisa. Então, a gente tem esperança. Isso, Ellen, você falou, né? A gente tem esperança. Quando você se candidatou, é lógico que a expectativa é sempre a melhor possível. Claro, Mas lá no fundo, você esperava que você ia ter uma votação tão expressiva, 36 mil votos na sua primeira tentativa, votos semelhantes e maiores do que candidatos aqui na nossa região, em Bauru, na nossa região, que já tem uma carreira política já consolidada. Lá no fundo, você esperava ou você até se surpreendeu com a votação? Não, eu não esperava, de coração. Porque muita gente pensa assim, mas você não esperava pelo fato de você estar há tanto tempo entrando na casa das pessoas, então você não teria um passo à frente de outros candidatos? Quando se fala de política, se fala de um novo momento. É uma característica muito diferente. Você tem políticos experientes, políticos financeiramente com condições de bancar uma super campanha, toda uma estrutura que é necessária. Então, eu jamais imaginava, pelo contrário, eu sentia a minha dificuldade de poucos recursos e pouca gente. Muitos candidatos chegavam para entrevistas ou para
ou para fazer campanha com uma equipe de 5, 6 pessoas, fotógrafo e pessoas que estavam apoiando e tinham essa estrutura montada. A minha assessora era minha mãe. Minha mãe, que era motorista, fotógrafa, que era aquela que me ajudava nos ao vivos, que me lembrava das coisas que faltava. Su, tá precisando fazer isso, fazer aquilo. Então, era uma campanha muito restrita. Minha família também me ajudou muito nessa questão burocrática. Meu pai, minha irmã, meu cunhado, minhas tias. Mas era uma coisa muito da família que me apoiava muito. E nós não tínhamos uma estrutura. Claro, tínhamos um apoio limitado do partido máximo, que estava ao alcance deles, por ser um partido pequeno. Mas eu jamais imaginava. Tanto é que quando começou a apuração, eu falei para minha mãe, né, e para um casal de amigos que me ajudou na campanha, olha, vocês não me falam agora, deixa no final. No final, vocês me falam quantos votos nós tivemos. Eu falo nós porque não é só a Suelen, é um projeto como um todo que inclui outras pessoas. Então, mas chegou um momento que alguém me mandou mensagem, eu tava com o celular na mão e já tinha 21 mil votos. E eu virei para trás e falei para ele, gente, de onde saiu essa gente? Pelo amor de Deus. Quem são essas pessoas? Eu preciso conhecer cada uma para entender, né? Tamanha confiança. Então, eu não esperava uma votação expressiva assim. É claro que a Suelen Repórter tinha a porta de entrada, mas eu tinha que provar para as pessoas que, além da moça que aparecia na televisão, eu era uma opção política. Entende? Alguém que realmente poderia representar a altura Bauru, diante de candidatos tão experientes, que usavam da sua experiência, da sua expertise na política, sabiam como fazer, como conduzir, como falar. Então, você vinha para um universo que já tinha muita gente experiente, que você estava entrando para correr um grande risco de ser mal votada ou de ser surpreendida. E eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter sido surpreendida com tamanha confiança das pessoas no domingo. Suelen, a gente teve uma renovação interessante, tanto na Câmara Federal quanto na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Como é que você está enxergando esse momento político do Brasil? A gente tem aí no nosso estado o segundo turno, né? João Dória e o Márcio França. A gente tem no segundo turno aqui também o Haddad e o Bolsonaro. Como é que você está vendo tudo isso? Você que tem uma visão aí, eu acredito que você representa assim, essa novidade na política, sim, né? E como é que você está enxergando esses momentos, tanto no cenário nacional quanto aqui no nosso estado? Primeiro, de forma muito positiva. Partindo da minha candidatura positiva, porque as pessoas escolheram, muita gente me escolheu por ser uma novidade. E eu acho que isso seguiu uma tendência em muitos candidatos que acabaram se renovando. Desde o momento do início da campanha, muita gente falou, mas será que muda alguma coisa? Eu falei, a gente pode não mudar 100%. E realmente isso não aconteceu. Existem candidatos reeleitos, mas reeleitos com mandatos muito bons, reeleitos com mandatos péssimos, mas eles continuam lá. Mas também pessoas que realmente têm boas intenções e estão ali. Eu realmente acredito. Então, eu enxergo como um novo momento político. E eu acho que as urnas, no meu caso, mostraram essa necessidade das pessoas e, de alguma forma, a gente está caminhando para um momento de esperança, um momento de mudança, realmente. Porque a única época em que perguntam para a gente quem que você quer que administre a sua casa, que pague as suas contas, que coloque mais dinheiro aqui, menos dinheiro ali, quem você quer? Agora. Agora a gente está escolhendo pessoas que vão nos representar de fato. Então, eu acredito muito que a cabeça do brasileiro mudou muito. Eu percebi isso nas ruas, porque cada voto que eu ganhava, cada voto que eu tinha a oportunidade de conversar, um voto ganho, porque eu tinha a oportunidade realmente de conversar com a pessoa, mostrar um projeto, e aquele papel que você deixava em casa já não tinha mais resultado. Isso é ótimo, não é verdade? Porque, ou seja, as pessoas estão muito mais críticas, e as urnas mostraram isso como um todo. Eu acho que é um novo momento. Experiência é importante na política? Sim, mas a gente viveu muitos anos só de experiência e poucos anos de realmente atitude, de renovação. É mais ou menos igual com uma carreira de vida. Se a gente não se renovar, se a gente não batalhar por uma qualificação profissional e conforme o mercado ir crescendo, a gente vai estagnar e vai ser aquele profissional que não muda. Eu acho que na política é basicamente isso. Se a cabeça não mudar, se os políticos não mudarem, vai começar fazendo as coisas no automático. E eu sinto exatamente que isso que vinha acontecendo no país. A gente passou por muitos anos em que virou automático. Era tão automático que o nosso voto era automático. Entende? A gente votava não para mudar, era automático. Eu já estou acostumada a votar no X. O X não está fazendo nada, mas eu já estou acostumada a votar no X. E ela votava. E hoje não, as pessoas estão pensando, peraí, se a gente não mudar a nossa cabeça,
E o nosso dedo, que vai lá fazer o voto, a gente vai continuar onde está. Então, eu realmente acredito muito no novo momento. É claro, a gente tem concorrendo tanto para governo como para presidência pessoas que têm, de alguma forma, alguma experiência no assunto. Nós não temos gente, não são políticos mais. A gente tinha um que foi prefeito de São Paulo que não era político, mas agora já passou a ser. Né? Já tem o jeito político, já, então não tem como ser mais uma novidade. Pelo contrário, é alguém que na minha opinião, se demonstrou realmente experiente já, até mesmo na jogada política, né? Você percebe nas propagandas eleitorais que a maioria já entende como dançar ali, né? Já não é mais um programa eleitoral diferente, não é um programa do mesmo, que os ataques são sempre muito evidentes. Mas eu acredito muito na mudança que nós já tivemos e que ainda teremos. Eu acho que nos próximos anos, nas eleições municipais, na próxima eleição, a gente vai, como brasileiro, conseguir mudar mais ainda. Eu acho que... Eu tenho essa esperança. E quais são os seus planos agora, Sueli, para o futuro? A gente vai voltar a ver você na televisão? Você vai ficar mais calma? Quais são os projetos que você vai tocar aí? Olha, a princípio, falando primeiro da televisão, eu tenho projeto, sim, para televisão, mas o ano que vem é um sonho que eu tenho vontade de realizar e que, ao longo dessa minha carreira, eu fiquei 8 anos na mesma empresa, trabalhando ali, e eu já tinha projetos que eu gostaria de tirar do papel. Então, o projeto A Suelen, né? A Suelen Televisão, a partir de janeiro, acho que a gente tem boas novidades, né, dentro disso. E com relação à política, o trabalho continua, porque eu não tenho como fechar os olhos para esses 36 mil eleitores. Pelo contrário, agora eu vou fazer, mais uma vez, eu devo voltar para esses lugares em que eu tive uma expressão de votos bastante significativa, até mesmo os que eu não tive tanto, para agradecer essas pessoas, né? É lógico que eu não vou conseguir conhecer as 36 mil, né? Mas eu quero estar presente nisso. E o trabalho continua, porque eu acredito muito numa política que vem de mudanças. E ela não para, né? Ela não para. Então, eu vou continuar o trabalho político, sim. Vou continuar o trabalho musical que eu tenho. Muita gente, até comentei isso ontem, né? Muita gente fala, como é que você canta, você agora foi candidata e você também é jornalista. Como você dá conta? Graças a Deus, eu gosto de muitas tarefas e todas as coisas, para mim, têm uma ligação perfeita. Eu sempre consegui conciliar muito isso. Então, eu vou continuar conciliando, são coisas que eu gosto e que eu acredito. E, principalmente, todas elas eu lido com gente, com pessoas. Então, tem tudo a ver. Né? Seria diferente se ela estar lidando com máquinas e agora está com gente. Não, desde o início sempre foi gente, sempre foi lidar com pessoas. Isso na profissão de jornalista, isso na política agora, que a gente vai trabalhar muito. Agradecer a esses eleitores todos que me deram esse voto de confiança, as pessoas que acreditaram no meu projeto na Suelen Além das Câmeras, né? E nas pessoas que vêm de encontro comigo agora, sabendo desse desafio, entendendo que a minha ideia jamais era brincar de política, pelo contrário, era realmente ser uma opção e levar isso a sério. Então, eu só tenho a agradecer. Um abraço nesses 36 mil eleitores e um abraço nas pessoas de Bauru que me recebem com tanto carinho, onde é minha casa, aos meus colegas de profissão, como vocês. Obrigada pelo carinho. Eu estou sendo muito bem acolhida. E isso é muito gratificante. Nós te agradecemos e estamos aqui na torcida, viu? Obrigada. Se caso der tudo certo. Peço que os bauruenses, a região, mantenham a esperança, gente. Eu sou da leva da esperança. Vamos torcer. Tudo é possível. Para que tudo dê certo. E se der certo, você já fica o compromisso de você voltar aqui para falar. Com certeza. Como é que vai ser a atuação lá em São Paulo. Um grande abraço para você. Obrigada. Fique com Deus, viu? E tamo junto, tá certo? Obrigada, gente. Um beijo para vocês.